Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 39, uma história bastante conhecida que relata o final da noite de quinta-feira, quando o Senhor Jesus é traído e é então preso para ser conduzido até a cruz. Nesse texto, Lucas vai nos relatar as seguintes palavras: Então eles saíram como de costume, e Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Então, ele se afastou dos outros a uma pequena distância e ajoelhou-se para orar. Pai, disse ele, se tu quiseres, por favor, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou mais intensamente, e seu suor era como de gotas de sangue que caíam no chão. Então, levantando-se da oração, foi até os seus discípulos e encontrou-os dormindo por causa da tristeza. Por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava isso, apareceu uma multidão. O homem que se chamava Judas, um dos 12, vinha diante dela e se aproximou de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Esse é o texto que nós temos, o texto da oração do Senhor Jesus no Getsêmani, quando ele, naquela noite de quinta-feira, após cear com seus discípulos, caminha até esse monte do Getsêmani, onde Jesus orava, e já era costume dele orar naquele local. Então ele entra naquele jardim e leva consigo Tiago, João e Pedro, e diz para os três ficarem um pouco mais afastados, que ele irá orar. Ele vai, ora ao Pai, pede ao Pai que, se fosse possível, que o Pai lhe afastasse aquele cálice, aquela morte terrível que ele deveria de morrer, o peso do meu e do seu pecado que ele deveria de carregar. Depois disso ele volta e encontra os seus discípulos não orando com ele, mas encontra os seus discípulos dormindo com ele. E Jesus faz isso durante 3 vezes, e durante 3 vezes ele encontra os seus discípulos dormindo, até que Jesus, então, no final da 3ª vez, diz para que seus discípulos se levantem, e não segundo o relato de Lucas, mas segundo o relato de Marcos, ele vai dizer: olha, basta, agora o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E eu creio que existem lições preciosas que esse texto nos ensina, lições a respeito do Senhor Jesus. Essa noite de quinta-feira é a noite das trevas, é a noite onde o Senhor Jesus encara a sua missão, encara a sua vocação de morrer por cada um de nós, de morrer por mim e de morrer por você, de carregar sobre o seu corpo o meu e o seu pecado. Ele olha nesta vocação, ele olha para esta tarefa que está diante dele, e ali naquela noite de quinta-feira ele tem talvez a possibilidade de simplesmente fazer aquilo que os seus discípulos farão há pouco tempo depois, simplesmente virar as costas e fugir. Mas o Senhor Jesus, ele não faz isso, muito pelo contrário. O Senhor Jesus olha e ele ora ao Pai, dizendo para que a vontade do Pai seja feita e não a vontade dele. E após orar para que a vontade do Pai seja feita e não a vontade dele, ele então recebe ali de Deus forças para estar fazendo a vontade de Deus. Ele é capacitado por Deus para cumprir a sua missão, para cumprir a sua vocação de morrer e de carregar na cruz os meus e os seus pecados. Então, que você possa olhar para o Senhor Jesus nesta noite de quinta-feira e perceber que nesta noite de quinta-feira é que o Senhor Jesus vence as trevas. Ele vence toda a tentação de abandonar a cruz, a tentação de deixar com que eu e você pudéssemos, de deixar eu e você abandonados,
nos nossos próprios pecados, dos nossos próprios delitos. Ele vence a tentação de abraçar o conforto, ele vence a tentação de fazer aquilo que é mais fácil, ele vence a tentação de fugir da cruz, sendo que ele poderia fazer isso e ali ele recebe de Deus forças para cumprir a sua vocação, de morrer por cada um de nós. Você olhe para o Senhor Jesus nesta noite de quinta-feira, onde Ele está ali orando ao Pai, e que você enxergue nesta noite não um momento de derrota, mas um momento de vitória, porque é naquela noite quando o Senhor Jesus se levanta daquela oração, Ele se levanta vitorioso. Não vitorioso porque vai salvar a sua vida, não vitorioso porque vai guardar a sua vida, mas vitorioso porque vai vencer a tentação de salvar a si mesmo para salvar assim muitas outras pessoas. Você enxerga o Senhor Jesus vencendo as trevas naquela noite e vencendo as trevas sozinho, absolutamente sozinho, sem a ajuda daqueles que Ele ama, sem a ajuda daqueles que Ele escolheu. Enquanto os seus discípulos não conseguem vencer a tentação de abraçar o conforto, de ceder ao conforto, o nosso Senhor Jesus é aquele que vence essa tentação e por vencer essa tentação cumpre a sua missão. E é porque Ele cumpriu a sua missão que nós hoje podemos nos alegrar, que nós hoje podemos crer que os nossos pecados estão perdoados, porque Ele morreu na cruz por cada um de nós e recebeu forças para caminhar para a cruz através da oração que Ele fez naquela quinta-feira, quando Ele se levanta e diz basta, a sua vitória está vencida. Ele recebe de Deus a força para cumprir a sua missão. Que você se alegre com a vitória do Senhor Jesus, não apenas na sexta-feira, quando Ele morre na cruz, mas na quinta-feira, quando Ele vence o poder das trevas.